Antes disso, eu quero conversar com o Lucas Rocha, por favor. As imagens são de Ivan Pereira girando os nossos repórteres em busca da notícia. Lucas, vem para cá, por favor. Cadê o Timão e o Pumba aqui da Rede Massa? É contigo, Luquinha. Boa tarde. Boa tarde, Passai, amigos do Tribuna da Massa, um abraço carinhoso a todos. Nós vamos falar agora sobre um caso que assustou a região metropolitana de Curitiba, toda a capital paranaense, no dia 12 de maio de 2019. Pablo Juan dos Santos, de apenas 16 anos, foi morto a pedradas quando saía daquela casa noturna chamada Sistema X, no bairro Orleans, em Curitiba. A pessoa que foi presa, acusada, Manuel Teodório, recebeu agora a decisão de pronúncia da Justiça e vai a júri popular. Ele tentou recorrer desta decisão, mas o Tribunal de Justiça já confirmou essa decisão, então está definido Manuel Teodório, o provável responsável, ou acusado de ser o responsável pela morte de Pablo Juan dos Santos, vai a júri popular e agora as partes só aguardam a definição de uma nova data, para isso acontecer. Eu estou aqui com um advogado, assistente de acusação neste caso, advogado da família do Pablo Juan dos Santos, advogado Igor José Algar, para conversar com a gente. Boa tarde, doutor. O que dá para falar sobre essa decisão? Vocês comemoraram esta decisão? Vieram as qualificadoras que vocês entendiam como necessárias também para este caso, doutor? Boa tarde. Muito boa tarde, Lucas, boa tarde, Passai. Boa tarde, doutor. Estamos muito otimistas, entendemos como muito acertada a decisão do juiz de primeiro grau e também do Tribunal de Justiça, que apesar da defesa do Manuel Teodório, vulgo Trupes, tentar por diversas vezes, mesmo considerando fatos da confissão dele, das testemunhas que transportaram ele, das pessoas que ele já havia noticiado a prática desse crime, a defesa dele tentou por diversas vezes alegar que não haviam sequer indícios para que ele fosse pronunciado. E assim o fez em juízo de primeiro grau, assim fez também no Tribunal de Justiça, porém o Poder Judiciário em primeiro e segundo grau não aceitou, rechatou toda a possibilidade da impronúncia, tendo agora definitivamente o Tribunal de Justiça pronunciado ele e com as 3 qualificadoras que era o que a assistência da acusação desejava. Quais são essas qualificadoras? Motivo torpe, meio cruel e a situação... Possibilidade de defesa, isso, né? Sem possibilidade de defesa da vítima. As 3 circunstâncias qualificadoras que esperávamos e que já vínhamos ventilando isso desde a inicial, porque elas são claras e notórias que se houveram na prática daquele crime por esse bárbaro e cruel homicida Manuel Trupes, covarde. O juiz de primeira instância já definiu, né, pronunciou o réu neste caso, e aí ele vem com este recurso, tenta no Tribunal de Justiça uma mudança. Essa mudança não acontece, o Tribunal de Justiça confirma a pronúncia, ele vai mesmo a júri popular. Cabe ainda mais um recurso, doutor? Ele pode entrar com algum outro recurso ou não? Agora se esgotaram estas possibilidades e ele vai de fato a júri popular. Todas as possibilidades agora estão esgotadas. Ainda iremos nos manifestar consoante a decisão do Ministério Público, que também foi muito acertada, porém, agora temos a decisão definitiva que Manuel Teodório, vulgo Trupes, vai a júri. A defesa ainda espera, no decorrer de todas as diligências do Poder Judiciário, encontrar a pessoa que deu suporte, a pessoa que deu apoio, que, segundo Manuel Trupes, chama-se Tizil. O apelido, no caso dessa pessoa, é Tizil. Mas não temos certeza se ele não está tentando ocultar uma outra pessoa, mas temos imagens, temos algumas informações e pedimos também ao programa e a todas as pessoas que tenham informação quem é a pessoa que acompanhava o Manuel Trupes naquela ocasião, para que essa pessoa venha também a responder, porque ela dá apoio, ela se esconde, ela colabora com os fatos criminosos que se praticaram naquela ocasião. Perfeitamente. A gente tem as imagens de câmeras de segurança que flagraram toda a ação naquele dia, ou pelo menos a saída destas pessoas da casa noturna até o ponto onde ocorreu o assassinato. Eu me lembro que eu trabalhei naquele dia, era um dia das mães, né, um domingo das mães, e esta mãe do Pablo Juan dos Santos teve que receber essa notícia em pleno domingo das mães, o menino que foi morto a pedradas com apenas 16 anos de idade. Manuel Teodório
está preso, mas o companheiro dele, comparsa dele neste crime, que deu apoio, que viu tudo o que aconteceu e não chamou ninguém ou não fez nada para evitar que isso acontecesse, este continua à solta. Trata-se de Tizil, de acordo com o próprio Manuel Teodório, esse seria o apelido. Ele não qualificou, ele não trouxe o nome completo desta pessoa e ele segue foragido, ele segue sem ter sido encontrado ainda pela polícia. Quem tiver alguma informação sobre esta pessoa, que entre em contato com a polícia, que entre em contato, às vezes, com o programa Tribuna da Massa também, através do nosso Instagram, Tribuna da Massa Curitiba, ou com o sistema judiciário, tem que dar um jeito de fazer essa denúncia. Esta pessoa é procurada e é importante para entender outros detalhes ainda deste crime, não é verdade, doutor? Sim, essa pessoa não pratica o crime apenas com omissão, deixando claro, porque dá para ver que ele vigia e dá alguns comandos naquele iter criminis. Então, dessa forma, somos muito gratos, precisamos encontrar essa pessoa, devidamente qualificá-la. Também posso dispor do meu contato para que alguém que eventualmente queira fazer uma denúncia, pode ser anônima essa denúncia, mas nós agora na fase final, que estamos indo a plenário, a Tribunal do Júri, seria extremamente importante ter a qualificação e também as informações que essa prisão venha trazer aos autos do processo relacionado à morte. Doutor, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus e não estamos tendo sessões presenciais no Tribunal de Justiça, enfim, em qualquer lugar, nos fóruns e muito menos no Tribunal do Júri. Qual que é a expectativa de quando isso pode voltar a acontecer? Claro que a gente depende também do vírus, né? Mas vocês têm alguma expectativa? Você acha que esse ano ainda, alguma coisa nesse sentido ou não, doutor? São fatores incertos. Nós fomos até um tanto ágeis, o Poder Judiciário está muito ágil, eu diria que muito mais ágil do que anteriormente a situação do Covid-19. Está muito ágil porque eles estão trabalhando em home office, mas de uma forma muito acertada, muito sincronizada, uma tarefa multidisciplinar muito bem cumprida, porém são circunstâncias que não podemos mensurar o prazo e o tempo que teremos uma audiência presencial ou mesmo a sessão plenária de júri. Eu não vejo outros tipos de audiência, civil, crime, elas estão ocorrendo por videoconferência, está dando certo. São medidas recentes aplicadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e por todos os estados do Brasil, mas que vem dando certo. Infelizmente, a sessão plenária, eu não vejo outra possibilidade do que presencial. Acreditamos que aí, no decorrer desse período de ajuste, tendo ou não se sanado as questões relacionadas ao Covid-19, teremos de ter o julgamento dessas pessoas, porque existem prazos, são pessoas que estão presas na maior parte das vezes. Então, ou vão fazer esse julgamento com medidas de segurança e protetivas, porque até online, dessa forma, eu não acredito que ela tenha a eficiência do que uma sessão plenária. Eu acredito mais em medidas protetivas e que se aplique e que existam, né? E que possa ter esse tipo de sessão plenária para que realmente as pessoas possam ser julgadas, eventualmente condenadas ou absolvidas, mas que não tenha morosidade da justiça. Tá certo. Muito obrigado, então. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, Passaia. Agradecemos Muito obrigado. A receptividade, sempre carinhoso com a gente. Nós voltamos com você, Passaia, lembrando, Pablo Juan dos Santos, de 16 anos, morto no dia 12 de maio de 2019, a pedradas. Manuel Teodório, o responsável por isso, acusado de ser o responsável por isso, vai a júri popular. Nós não temos a data ainda, mas isso já está definido. Voltamos com você. Ok, Lucas, muito obrigado pelas informações por enquanto. Em relação à justiça, os julgamentos, eles agora vão ser adiados, não é? Tem muita coisa que seria julgada agora e que está sendo colocada lá para frente. Já as audiências, estas não. Hoje à tarde, por exemplo, eu vou participar de uma audiência através de uma videoconferência, uma denúncia que eu fiz, tem gente que foi presa e agora eu sou testemunha de acusação, certo? E hoje à tarde eu vou participar desta audiência por videoconferência. A própria Justiça me mandou o link no meu telefone com uma senha, eu entro lá, coloco a senha e pronto, está tudo valendo oficialmente. A Justiça, minha gente, está se readaptando também. Existem muitas audiências que anteriormente já poderiam ser feitas através de uma videoconferência e que não eram. E que a partir desse momento, a partir dessa pandemia, pode ter certeza, viu?
Tem muita gente que agora vai ficar trabalhando em casa, porque as empresas perceberam que dá para trabalhar em casa. A própria justiça vai começar a fazer muito mais videoconferência, porque agora percebeu que dá para fazer sem problema ao processo. E esta é a nova realidade do mundo. Um mundo em transformação. É um novo normal a partir de agora. Nada vai ser como era antes, né? O nosso normal vai ser completamente diferente.